Bora lá então, meninos e meninas, vamos falar um pouquinho de óptica geométrica. Bom, óptica, luz geométrica significa que eu vou usar recursos geométricos, tá? Semelhança de triângulos, propagação retilínea, eu vou usar esses recursos para explicar alguns exercícios ou até mesmo a ideia dessa óptica. Bom, então vamos lá. Se eu falo de óptica, eu estou falando de luz. Então, primeiro ponto, a gente tem que definir bem o que seria a luz. A luz, a definição mais coerente, moderna hoje em dia, é que a luz é, ao pé da letra, o que nós chamamos de onda eletromagnética. Ok? Porém, ao interagir com a matéria, pode se transformar em um fóton. O fóton, pessoal, agora, nesse instante, a gente vai deixar como um ponto de interrogação. Mas um fóton é uma coisa, uma definição, né, moderna de um corpo sem massa. Meio, né, vago dizer isso para vocês agora, mas em certo momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fóton, tá? Então a luz é uma onda eletromagnética, ou quando interage com a matéria pode se comportar como um fóton, mas aqui em geometria, aí melhor, óptica geométrica, nós vamos considerar essa luz como um feixe retilíneo. E esse feixe retilíneo, ele pode se propagar aí paralelamente, divergentemente ou convergentemente. Então, no ensino médio, em estudo de óptica geométrica, a luz vai sempre se propagar em linha reta, em um meio transparente, tá? E homogêneo, ok? Bom, essa luz, meninos e meninas, essa luz, ela pode se propagar aí em três meios. Essa luz, ela se propaga no que nós chamamos de meio transparente. Ela pode se propagar em um meio translúcido, como também pode se propagar em um meio opaco, ou melhor, ela não se propaga em um meio opaco, né? Então, o que significa quando a luz está no meio transparente? O que seria um meio transparente? O meio transparente é onde a luz passa e ela não sofre nenhum tipo de absorção e nenhum tipo de reflexão. Então, por exemplo, está vindo lá o feixe luminoso, aqui eu tenho 100 fótons de luz, ele atravessou e continuam 100 fótons de luz. Quando eu tenho essa condição, nós classificamos esse meio como se fosse um meio transparente. Agora, se porventura vierem, por exemplo, 100 fótons de luz, alguns são refletidos ou absorvidos de tal forma que eu passe menos do que 100 fótons de luz, sei lá, uns 80 fótons de luz, eu vou chamar esse meio de meio translúcido. Na prática, o meio translúcido é um meio ofuscado, tá? Até mesmo celofane colorido é considerado um meio translúcido. E o meio opaco é um meio onde toda a luz é refletida ou absorvida, ou seja, 0% de luz é transmitida. Exemplo clássico disso, uma parede, né? Ou qualquer material que tampe a nossa visão é considerado um meio opaco. Tá bom. Mas você vai perguntar, professor, da onde que vem essa luz? Essa luz que propaga-se, né, no meio transparente, translúcido e opaco, ela vem, ou melhor, ela pode vir de dois tipos de fontes. No que nós chamamos de fonte primária ou
fonte secundária. Bem simples essa definição. A luz vinda da fonte primária é aquela luz que emite um objeto emitindo luz própria. Por exemplo, o exemplo clássico, o Sol, tá? Uma lâmpada acesa, etc. Fonte secundária é um objeto que reflete luz, ou seja, você só está vendo esse objeto porque ele está refletindo a luz. Um exemplo clássico disso aqui também é o quê? É a Lua, né? A Lua, ela só é vista porque ela reflete a luz do Sol. Nós somos fontes secundárias de luz. A luz chega até nós, essa luz é refletida, e a luz refletida é observada, né, por uma outra pessoa, e no caso do espelho, observada por nós mesmos. Bom, a grosso modo, a ideia principal que nós temos que ter de óptica geométrica é essa, que a luz é uma onda eletromagnética, que pode se comportar como um fóton é um corpo sem massa. Ela pode vir de uma fonte primária, emite luz própria, ou de uma fonte secundária, que reflete luz. E essa luz, ela viaja ou em um meio transparente, ou num meio translúcido, ou num meio opaco. Bom, mas, queridos alunos, essa luz, ela pode ser decomposta em 7 cores primárias. Vou melhorar. A luz branca que nós conhecemos, segundo Sir Isaac Newton, ele verificou que essa luz branca, que vem do Sol, por exemplo, apesar de dar a sensação de ser uma luz amarelada, ela é uma luz branca. E essa luz branca, verificou-se que ela é composta em 7 cores primárias. E elas são vermelho, alaranjado, amarela, verde, azul, anil, arco-íris. Isto! E a violeta, né? Eu vou pegar essa aqui como a violeta, tá? Conhecida como 7 cores primárias, né? A ordem que eu coloquei, meninos e meninas, é importante, tá? Então vamos anotar aí, ó. Isso aqui cai muito nos vestibulares. Vermelha, alaranjada, é assim mesmo que se fala, tá? Alaranjada, amarela, verde, azul, o anil, na realidade, é como se fosse um azul Oceano Pacífico. Mas como eu não tenho aqui, eu peguei essa cor, tá? Anil e violeta. Feito? Por que é importante lembrarmos dessa cor? Pelo seguinte, a ordem das cores que eu coloquei para vocês aqui, ó, de cima para baixo, é a ordem de energia da luz branca. Tá? Isso aqui é conhecido como prisma de Newton. Newton verificou que a luz, né, pode ser dispersada ao passar por um prisma. Esse fenômeno chama-se refração, né? Que a gente vai estudar um pouquinho lá para frente. E verificou-se que o vermelho é a cor que compõe a luz branca de menor intensidade energética. E já o violeta é a cor de maior intensidade energética. Então essa ordem do VAAV, olha só o VAAV, ó, VAAV, é a ordem de energia,
tá? Eu já vou antecipar para vocês. Às vezes, quem está assistindo essa aula pela primeira vez vai se sentir um pouco desconfortável. Mas energia, gente, ela é proporcional à frequência. Então, eu quero dizer que o violeta tem mais energia, tem mais frequência. O vermelho tem menos energia, tem menos frequência. Professor, por que é importante sabermos a decomposição da luz branca? Fácil, porque desta forma nós entendemos o porquê nós conseguimos enxergar as cores. Olha só, vamos imaginar um pedaço de tecido vermelho. Então, eu tenho um tecido vermelho. Tá mais pro rosa esse, né? Vamos pro vermelho aqui mesmo. Eu tenho um tecido vermelho. E a gente dessa forma consegue provar que o vermelho, quando iluminado com luz branca, vai ser vermelho. Por quê? Porque esse tecido vermelho é como se ele tivesse um pigmento que reflete todas as cores. Mentira, desculpa. Ele absorve todas as cores e reflete a cor vermelha. Então, se eu tiver, por exemplo, uma luz branca chegando até ele, ele vai absorver o laranja, vai absorver o amarelado, vai absorver o verde, o azul, o anil. Ele só tem a característica de emitir o vermelho. Moral da história. Um tecido, um objeto, uma fonte secundária de luz, ela só terá a sua cor original, anota aí, ela só terá a sua cor original quando iluminada com luz branca, tá? Ou quando iluminada com a sua própria cor, que seria, no caso, a luz vermelha. Caso contrário, nós haveremos preto. Por quê? Porque preto não é cor. Preto é ausência de luz. Vou explicar de novo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um tecido vermelho iluminado com luz verde. Se eu tiver um tecido vermelho, quando iluminado com luz verde, vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui desenhando. Eu tenho um tecido vermelho. E ao invés de iluminar com luz branca, agora eu vou iluminar com luz verde. O vermelho é aquela situação que nós colocamos aqui. O vermelho é uma substância, né, que tem a capacidade de absorver todas as cores. A única cor que ela não aproveita, que ela não absorve, é a cor vermelha. É a cor refletida, ela não usa o vermelho. Olha só que estranho, né? O tecido vermelho não usa o vermelho. Então, se eu tiver um tecido vermelho, quando iluminado com luz verde... Aí vira amarelo? Não, não é mistura de cores. Ah. Que cor que fica? Fica preto. Tá? A sua colocação foi muito boa. Eu não estou misturando guaches. Se eu misturasse, muito bem, olha só, se eu misturasse tintas, misturando a tinta vermelha, olha aqui, com a tinta verde, em termos de energia, eu resultaria numa energia média do amarelo para o alaranjado. Tá vendo aqui a energia? Agora, eu não estou misturando, eu tenho uma fonte secundária que é o tecido. A fonte secundária, ela reflete luz, mas nesse caso, ela não vai refletir todas as luzes. Ela só reflete a luz vermelha, porque ela é vermelha. Então, se está chegando luz verde nela, ela não vai refletir nada. Quem não consegue entender muito bem isso, é só você lembrar o seguinte, ó. Um tecido, um objeto vermelho, só será vermelho em duas ocasiões. Quando iluminado com luz branca ou quando iluminado com vermelho. O mesmo vale para qualquer outro pedaço de cor.
Se eu pegasse um objeto verde, o objeto verde só vai ser verde quando iluminado com verde ou iluminado com luz branca. Qualquer outra cor que for iluminar vai ficar preto. Ah, e se for um laranja, professor? Laranja só vai ser laranja quando iluminado com branco ou quando iluminado com a própria laranja. Certo, meninos e meninas? Entenderam os esquemas das cores dos objetos? Bom, sim. Além das cores, é importante a gente lembrar, né, a gente trabalhar aqui, principalmente nessa introdução à óptica geométrica, alguns fenômenos que acontecem com essa luz, né? Um dos fenômenos nós já falamos aqui, que é a absorção ou a reflexão, né? Agora, eu tenho outros fenômenos. Olha só. Por exemplo, fenômenos de sombra e de penumbra. Se a luz se propaga em linha reta, em certas ocasiões, por exemplo, essa aqui que eu vou representar agora para vocês, ó. Imagina lá uma superfície. Nessa superfície eu tenho um determinado poste. E aqui, sei lá, um prédio. A uma certa hora do dia, os raios solares, eles são paralelos entre si. Olha lá. Por que eles são paralelos? Porque eles se propagam em linha reta, né? E aí vai. Então, a inclinação do raio de luz que atinge o poste é a mesma inclinação do raio de luz que vai atingir o prédio. De tal forma que eu consigo criar pedaços onde a luz não bate. E esses pedaços onde a luz não bate nós chamamos de sombra, que seria, por exemplo, essa região aqui, ó. Essa é a região de sombra e essa é a região de sombra. Como eles têm a mesma inclinação, esse ângulo é igual a esse ângulo. Moral da história. Nessa situação ou situações parecidas, nós criamos triângulos e esses triângulos são semelhantes por conta desse ângulo de inclinação e deste outro ângulo, né, que seria o ângulo de 90 graus. Aí, se temos semelhança de triângulos, eu posso montar uma proporção, uma regrinha de 3. Por exemplo, aqui eu tenho a Hzinho, aqui eu tenho a sombrinha. Aqui eu tenho a altura Hzona e aqui eu tenho a sombrona. Então, uma das principais aplicações aqui da geometria, da óptica geométrica, é fazer semelhança aí entre sombras, e desta semelhança de sombras, nós podemos tirar tranquilamente que Hzão, semelhança de triângulos, está para Hzinho, assim como São está para Sinho. Esse é um exemplo simples, fácil que eu coloquei para vocês, tá? Existem diversos outros exemplos que nós veremos nas próximas aulas. Certo? Bom, para começo da óptica geométrica está excelente. Partiu fazer os exercícios?